fechar aqui nossos olhos para os que assim preferem. Procurarmos fazer uma respiração um pouco mais profunda, para podermos todos nos conectarmos no único pensamento e intenção. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, juntos, por uma mesma intenção de aprendizado, de troca e de conhecimento. Agradecemos, Senhor, os nossos ouvidos que podem escutar, os nossos olhos que podem ver, o nosso cérebro, o nosso corpo que funciona perfeitamente. Que possamos sempre aprender cada vez mais. Senhor, somos privilegiados por termos essa oportunidade e esperamos que cada um que aqui está aproveite realmente este momento para pensar, refletir, construir e escolher novos caminhos em suas vidas. Senhor, pedimos a sua grande equipe de trabalhadores que possa visitar cada lar, cada casa aqui de cada aluno, percorrendo todos os cômodos, trazendo a tua luz, a tua paz, que essa luz, essa paz possa também banhar e adentrar a cada um de vocês, aos seus familiares, às pessoas que moram com vocês, aos seus animais, que enfim, que essa grande luz dourada possa preencher o coração de vocês nesse momento. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, hoje a aula vai ser bem especial. Semana passada a gente falou, então, sobre espiritualismo, espiritismo, as diferenças básicas, né, e principalmente o que o espiritismo traz, e que o espiritualismo são todas as religiões ou crenças que acreditam numa divindade, num ser sobrenatural, algo que é fora da matéria, né? E hoje, a nossa conversa, Wagner, se quiser até já ir compartilhando, por favor, vai ser sobre Deus. E aí, é difícil, né? Se eu fosse pedir para vocês definirem Deus, como que vocês definiriam Deus? Alguém gostaria de falar as primeiras palavras que vêm na cabeça? Vamos jogar assim de palavras. Ou se eu pedisse para vocês construírem uma imagem, como que vocês imaginam quando fala Deus? Porque quando a gente fala assim maçã, todo mundo pensa numa maçã. Se eu falar cadeira, todo mundo pensa numa cadeira, mesmo que seja formatos de cadeira diferente. Se eu falar a palavra bola, cavalo, cachorro, o nosso cérebro vai associando várias imagens, né? Cachorro, cada um vai pensar no seu cachorro, cavalo, pode ser branco, marrom, preto. Mas se eu falar Deus, que imagem vem na cabeça de vocês? Boa noite, seu Gilvan, estamos começando agora. Boa noite, pessoal. Que imagem vem, gente? Vamos brincar. Boa noite, Marcelo. Pode falar, Ana. Então, acho que quando penso em Deus, penso em questão de grandiosidade, algo grandioso, como se fosse, sabe,
um boneco que abraça todo mundo, assim, que tem aquela mão bem comprida que abraça? Mais ou menos nisso que eu penso, em algo tão grandioso que pega todos. Entendi. Tipo o Cristo Redentor, né? É. Quem mais? Engraçado. Hoje eu tento desconstruir essa imagem, mas sempre quando eu falava Deus, eu imaginava aquele senhor de cabelo branco comprido, com aquelas barbas brancas compridas, né? Aquela imagem meio parecendo Netuno, né? Mas sempre aquela coisa assim, para mim aquele cabelinho branco comprido, barba branca comprida. Para mim vinha essa imagem quando eu pensava em Deus, né? Diferente de Jesus, assim, um pouco. Quem mais tem alguma imagem? Eu tenho uma imagem meio infantilizada lá de Deus, assim, que é mais pensando assim, ele gigantesco assim no universo e olhando para a Terra assim pequenininha, sabe? Tipo Da Vinci, Leonardo da Vinci. Isso. Bem isso mesmo. Que bacana. Não, são imagens, gente, que a gente está hoje brincando de construir, para depois a gente tentar entender o que é esse Deus. E assim, tentar, tá? Porque, na verdade, eu não sei o quanto a aula hoje vai contribuir para a gente refletir sobre algumas coisas, né? Mas aqui, assim, na aula, a gente começa pelo próprio título, Deus é a Inteligência Suprema. A gente tem que pensar que sempre, desde os homens primitivos, né, eles tentavam explicar as coisas que eles não tinham o conhecimento e eles atribuíam a divindades, né. Então, isso desde o comecinho da humanidade. Então, primeiro, até a conquista do fogo, né, dos homens primitivos, que aí depois começou esse desenvolvimento da linguagem, mas eles já tinham essa coisa dentro deles do algo do sobrenatural. E isso, se a gente for olhar para trás na história da humanidade, pelo que a gente tem conhecimento, né, até hoje, sempre teve, né, essa questão da divindade de alguma forma. Então, para os indígenas, né, eles não sabiam explicar por que existia o dia e a noite. Hoje a gente entende por que existe o dia e a noite, movimento de rotação da Terra, né? Mas, por exemplo, eles não entendiam, então eles atribuíam que existia o Deus do Sol, o Deus da noite, né? O Deus da Lua, o Deus da chuva, porque todos os fenômenos que eram naturais, que ele não conseguia explicar, e não são, eu só citei os indígenas, mas vários povos passam por isso, eles atribuíam essa divindade a algo fora deles, né? Algo que estivesse fora deles e que eles não tinham esse controle. E aí depois, se a gente for pensar, falando, né, na mitologia grega, né, que existiam os deuses todos, aqueles deuses, que eu não vou entrar em todos aqueles nomes, os semideuses, que eles tinham contato com os humanos, então eles eram considerados humanos e ao mesmo tempo deuses. Então, ao longo de toda a nossa trajetória humana, de enquanto a gente está nesse planeta, né, encarnados aqui nesse planeta, isso foi mudando. Então, hoje, a gente também vai estar apresentando uma visão de Deus, que é o que o Livro dos Espíritos trouxe, mas que ela provavelmente não é fechada. Pode ser que daqui 200, 300, 400 anos, com a evolução da humanidade, eles olhem para essa data do ano 2000 e falem, olha, no ano 2000 acreditava-se desta forma, né, sobre Deus. E por que isso, gente? A gente vai ver ao longo da aula. Por quê? Porque, na verdade, é algo tão maior que a nossa compreensão e os nossos aparelhos sensoriais e a formação do nosso cérebro não consegue ter uma concepção exata do que realmente ele é, tá? Do que Deus é. Então, aí a gente vai começar, né, com uma brincadeira. Pode passar, Wagner. Essa parte era da pergunta, pode passar que a gente já conversou. E aí a gente pensa assim, né, então sempre existiu Deus? Então hoje a gente vai trabalhar com um monte de perguntas que é para refletir.
tá? Cada um vai buscando aí seus caminhos de reflexão. Então, será que Deus sempre existiu? Então, desde o início da história do homem, existia a concepção de um ser superior a ele, a quem muitas vezes também ele temia, ele respeitava, né, que era a lei natural de adoração. Ele respeitava porque ele temia, porque ele sabia que era algo maior do que ele. E aí tinham esses deuses principalmente intitulados da natureza, o sol, lua, raio, trovão, terremoto, né, os que controlavam a agricultura, então depois eles tinham que fazer as oferendas, o deus do fogo, né, então sempre foi, a humanidade foi atribuindo a isso, né. Pode passar, Wagner, por favor. E aí, se a gente pensa um pouquinho na história mais recente, as visões de Deus, né? Então, para Moisés, na época de Moisés, era um Deus que a gente falava que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo. Então, essa era a ideia de Deus que Moisés trazia, que era um Deus, sim, também punitivo. Ele era um Deus que impunha regras, que existia esse contrato, que, entre aspas, a gente vai ver que são os 10 mandamentos, e que eram regras que todos tinham que ser seguidos. E que se você não seguisse aquelas regras, né, você iria para o purgatório, para o inferno, enfim, para os nomes que eles davam naquela época. Então aí já era uma concepção de Deus que é igual a de hoje. Já não mais, ela já mudou. Amós compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, justa. Então, que não era algo que fosse da vontade, que Deus era voluntarioso, que ele decidia e que ele julgava, ia ter com severidade esse julgamento, mas que ele seria justo. Então, aí entra um conceito de Deus de justiça. Aí Oséias já afirmou que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os erros dos seus filhos. E aí veio com a ideia do Deus de perdão, que perdoa os seus filhos, apesar da severidade, igual um pai que dá bronca brava nos seus filhos, mas perdoa, ama. Outro, não era filósofo, né, mas outro, o Deutério Isaías, um dos que aparecem várias vezes na Bíblia, né, compreendeu que o Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade, que era um Deus único. Então aí já começou a trazer também alguns indícios do que a gente acredita hoje. Então que esse Deus é único. Então essa visão politeísta de que existiam vários deuses, ela foi ao longo da humanidade também caindo por terra. Então hoje em dia é muito raro, ainda devem existir, né, povos, né, povos africanos, ou mesmo os indígenas, ou os que não estão com tanto contato, né, com o mundo, entre aspas, das cidades e tudo mais, eles ainda mantêm algumas tradições assim, mas hoje, se a gente for pensar nos 7 bilhões de pessoas que existem, hoje você já não fala Deus do sol, Deus da lua, Deus do vento, Deus, né? Então hoje a gente já tem essa visão de um Deus único, apesar de cada religião olhar para aquele Deus de uma forma diferenciada. Não só a religião, mas todos nós, né, enquanto indivíduos. E aí Moisés, né, ele traz essa questão da permuta com Deus. Então, para agradecer, apaziguar sua ira ou receber algo em troca da obediência, faziam-se oferendas, criando os rituais, instalando a crença no sobrenatural. Quanto maiores as oferendas, maiores as culpas, agradecimentos ou pedidos. Não sei se vocês lembram até aquela novela que passava, né, na Record, eu acho, dos 10 Mandamentos, que eles matavam os cordeiros para oferecer, né? E aí eu lembro, eu quase nunca assistia, mas às vezes minha mãe estava assistindo e eu assistia com ela, né? E aí eu lembro de uma cena lá vou chamar de imperador, não lembro o que ele era, né? Na novela lá, que personagem ele fazia, mas ele oferecendo 3 cordeiros
porque ele já tinha cometido alguns pecados. Aí no fim ele fala assim, é melhor matar mais uns por precaução, né? Então assim, naquela época se acreditava que se você fizesse oferendas para esse Deus, você receberia algo em troca. Isso acabou? Isso ficou naquela época? O que vocês acham? Ou ainda existe hoje? Pode falar, Ana. Oi. Então, eu acho que ainda existe, mas de uma maneira diferente. Talvez não seja um sacrifício assim, como era antigamente, mas existe, acho que, muita ilusão de que se você fizer tal coisa, você é merecedor de entrar no reino dos céus. Então, acho que existe ainda, mas talvez um pouco mais brando, de repente. Sim. Quem faz promessa? Ou já fez promessa? Já fiz muitas. Deixou de comer chocolate para conseguir uma graça, ou porque conseguiu a graça, vai pagar aquela promessa, vai a pé até o lugar, oferece não sei quantas velas, doa não sei quantas cestas básicas, que foi a sua promessa. Então, de novo, aqui a gente também está fazendo uma permuta, de forma mais sutil, como você falou, Ana, mas ainda existem muitas oferendas que são feitas para você se liberar das suas culpas, né? Ou por uma graça realmente concedida, um agradecimento, um pedido. Então, se a gente for pensar nessa época de Moisés, que foi bem antes de Cristo, muito antes de Cristo, a gente evoluiu pouco ainda, né? Porque muitas pessoas ainda acreditam nesse tipo de permuta, né? Como se Deus, e a gente vai vendo cada vez mais em cada aula, se aprofundando um pouquinho mais sobre isso, que Deus, ele não quer da gente essa troca, né? E a gente vai vendo pelo Espiritismo que o que eles querem é só nossa evolução, que a gente melhore cada dia por nós, não para mostrar lá um currículo, como eu sou bonzinho, né? Quando chegar lá para São Pedro, né? No portão, fala assim, eu fiz tudo direitinho. Não, a gente não tem que mostrar para eles, a gente tem que mostrar para a gente mesmo, né? Pode passar, Wagner. Aí no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? E aí os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o que a gente vai começar a conversar hoje ao longo dessa aula é desconstruir a ideia de quem é Deus. Porque se a gente pergunta quem é Deus, a gente está personificando. E isso é o normal do que a gente tende a fazer. A gente tende a personificar Deus. A gente tende a criar essa ideia, né, de um ser, né, a gente tenta conceber, porque o nosso aparelho mental, o nosso aparelho corporal, tende a sempre criar imagens para aquilo, construir e estabelecer conexões. A gente ainda tem esse aparato limitado, né? Então, aqui a primeira pergunta que o Kardec faz é o que é Deus? Então, Deus não é quem, é o que. E o que ele é? Essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, aí a gente vai começar a entender um pouquinho isso, e tem coisas que são difíceis, que até hoje, quando eu dou essa aula, eu sempre me repergunto, para tentar a gente refletir um pouco mais sobre essa questão, tá? Pode passar, Wagner. A gente vai aprofundar ainda mais nisso, tá? Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí a reflexão sobre a pergunta de Kardec. O pronome quem implica identificação. O pronome que define a atividade, a condição, a qualificação. Por isso, Kardec sabiamente não pergunta quem é Deus, como identificá-lo, onde nasceu, qual a sua origem, idade, natureza íntima. Ele não se preocupa com isso, porque ele sabia, né, e eu acho que até por intuição e influência realmente dos espíritos, e não ele propriamente dito, né,
não teria, a gente teria que desmembrar essas duas ideias. A gente teria que descolar e começar a pensar o que é Deus, não quem é Deus, tá? Primeiro nozinho aí na cabeça de vocês. Agora vamos seguindo os nozinhos, que hoje a gente vai ficar cheio de nó na cabeça. Essa pergunta, um aluno me fez, né? Sou professora, e eu estava dando aula no Jardim da Infância, na educação infantil para a escola, né? E a gente estava falando sobre a Páscoa. Estava chegando a Páscoa, a gente estava numa roda de conversa, e aí eles começaram a falar de Deus. Aí tinha um aluno de origem judaica que falou do Pessat, falou da visão, né, que a família dele explicou, e a gente estava tendo uma conversa aberta sobre as crenças dele. E aí a gente estava falando, as crianças trazendo de Deus, crianças de 5 anos de idade, que aí ele me fez exatamente essa pergunta. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Quem fez Deus? Aí quando aquela criança me fez aquela pergunta, eu nunca tinha pensado nisso naquela época. Nunca tinha pensado sobre isso, quem fez Deus? E aí eu parei, fiquei olhando, eu falei, como que eu vou responder para essa criança agora? O que eu vou responder para ela, né? Aí uma outra criança falou assim, eu sei. Aí eu falei, você sabe? Que bom. Então quem fez Deus? A mamãe dele. E aí todo mundo ficou feliz, contente com essa resposta, né? Lógico que para as crianças estava ótimo. Quem fez Deus foi a mamãe, porque quem fez eles foi a mamãe. Mas isso depois não saiu da minha cabeça, né? Então, que é a grande questão, e que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Outra tendência nossa de pensamento que a gente fala é que a gente tem um pensamento que normalmente é linear. A nossa sociedade foi estimulada, estruturada, basicamente, ao longo de tudo isso, num pensamento linear, ou seja, acontece uma coisa, depois acontece outra, então esse tem que ter uma coisa anterior, que gerou esse. E aí é isso que a gente vai se pegar agora. Então, se Deus criou tudo, quem criou Deus? E se foi esse quem criou ele? E aí a gente vai ver que isso nunca tem fim. E aí, mais uma pergunta. O que Deus estava fazendo antes do Big Bang? Então, se a gente vê nas teorias das ciências que o Big Bang foi o início do universo, né? Se a gente for pensar que nas teorias eles comprovam que anterior ao Big Bang o que existia era como se fosse uma massa pequena que aí se expandiu de repente e formou todo esse universo, né? Então, mas tudo isso a gente tem que começar a pensar nessa linha aí de pensamento, né, do que Deus estava fazendo antes do Big Bang. A gente vai ter uma outra aula também sobre o universo, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Então, hoje eu não vou entrar tanto, tá bom? Porque a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre isso. Mas a gente tem que pensar que esse pensamento linear é o que é de acordo com a nossa evolução. Então, se a gente pensa nos espíritos superiores, ou até mesmo quando a gente já está no mundo espiritual, livre da carne, a nossa consciência ela se expande, e a nossa percepção se expande, e a gente começa a entender e ver as coisas de outra forma, que enquanto a gente está no corpo, a gente não consegue. Então, se a gente for pensar que esses espíritos, quanto mais superiores eles estiverem, melhor a compreensão do que eles têm sobre realmente Deus, o universo e tudo mais. Então a gente vai tentar se ater ao que a gente consegue entender disso tudo hoje, quanto seres humanos encarnados, tá bom? Pode passar, Wagner. Aí aqui, olha, será possível compreender Deus a partir do nosso atual estágio evolutivo? Então esses são os estágios evolutivos da Terra, segundo a espiritualidade, tá? Então, a gente era primeiro um planeta primitivo, onde viveram lá os primeiros povoamentos, né, pensar homens das cavernas, tudo aquilo era um planeta primitivo. Depois ele evoluiu para um planeta de provas e expiações, e aí tem até uma flechinha, você tá vendo você ali? A gente tá ali, ó, América do Sul, Brasil, naquele lugarzinho ali. E a gente está nesse planeta de provas e expiações. E é nesse planeta de provas e expiações que a gente está tentando compreender Deus.
Só que depois disso, ainda tem regeneração, que fala que, né, que a gente está na transição planetária, o nosso planeta caminha para a regeneração, mas a regeneração também ainda é muito preso ainda à matéria e as questões de você regenerar esse planeta que estava doente, né? Então é uma hora de cura. Depois ainda tem o feliz e o puro. Então imagina quando todos nós, enquanto espíritos evolutivos, estivermos habitando este planeta Terra nessa capacidade pura. A nossa visão de Deus vai ser muito diferente do que o que a gente está nesse mundo de provas e expiações. Então é isso que eu quero estar trazendo para vocês. A gente não tem todas as respostas aqui, mas é bacana a gente pensar nessas perguntas, para a gente cada vez mais refletir sobre isso e entender o que é Deus, o que é Deus dentro da gente, o que é Deus, o que é o universo, nesse percorrer todo. Pode passar, Wagner. Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Também é uma definição incompleta, de pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, os espíritos ainda dizem, é uma definição incompleta, porque a linguagem de vocês, que a linguagem retrata o nosso pensamento, né, ela é insuficiente ainda. A gente não consegue. É a mesma coisa os povos primitivos tentando definir Deus que era sol, que era lua. Eles não conseguiam entender aquilo e eles estavam tentando definir de alguma forma. A gente aqui também está tentando definir de alguma forma. Mas a gente não pode falar que ele é o infinito. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então a gente ainda não tem essa habilidade suficiente, esse aparelho suficiente para compreender essa natureza íntima de Deus. É como se a gente quisesse ensinar para um bebezinho sobre uma expressão matemática. Ele não vai entender, porque ele ainda está no desenvolvimento dele bem pequenininho. A gente é igual, tá? Pode passar, Wagner, por favor. E o que é Deus? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então, olha quanta coisa. Se eu falo, né, que Deus é eterno, infinito, ele tem o bração, me abraça, ele é, né, tudo isso que a gente vai criando essas ideias, né, imaterial, único, onipotente, justo, bom, é isso que é. Aí a espiritualidade fala, do ponto de vista de vocês, sim, porque vocês acham que isso abrange tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então tem muito mais coisa, vai pegar o homem mais inteligente da Terra, essas coisas ainda estão acima dele, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Tudo bem até aqui? Tá saindo fumacinha da cabeça? Hoje é para sair fumacinha da cabeça. Tá bom? A gente se sente muito inferior, né, ouvindo isso aí, né? A gente não é nada ainda, né, Wagner? A gente está ainda no segundo planetinha, ainda tem muito planetinha para rodar ali. A Terra vai ter que dar muitas voltas nela mesma para ver se as pessoas acordam um pouquinho, né? Pode passar. Tudo que existe veio dele, ou seja, Deus é a causa primária. Lembra que falou que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas? Então, ele é a causa de tudo isso que existe. E aí a base científica. Os espíritos nos esclarecem sobre a prova das existências de Deus, que é um axioma, né, que é duplo, que aplicais às vossas ciências. Então, ele fala que não há efeito sem causa. Essa é a prova da existência de Deus. Então, não há efeito, ou seja, não há consequência sem uma causa. Só que se você procura a causa, aí procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão. Então, tudo que não foi feito pelo homem, não foi construído pelo homem, é obra de Deus. É a causa de tudo aquilo. E aí, de novo, a gente pensa sempre desse jeito linear.
né? E o próprio Livro dos Espíritos, ele vai também tentando explicar isso de forma mais linear para que a gente possa entender. Então, se ele é a causa de tudo, a gente pensa o que causou aquela causa, né? Então, a gente sempre acha que vai ter algo anterior. E aí a gente vai, pode passar, Wagner, aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, todos os homens compreendem que existe acima deles um ser supremo. Isso é tranquilo. A doutrina filosófica que atribui a Deus forma, ações e atributos humanos, né? Então, a filosofia, ela traz esses atributos humanos a Deus. E no começo da humanidade, então só retomando, a divindade estava na natureza, né? Nos raios, trovão. E os mais esclarecidos já possuíam consciência da sua fragilidade, que é o que o Wagner acabou de falar. A gente se sente tão pequenininho perto disso, aprendendo a curvar-se diante daqueles que o pode proteger. Então, desde o começo, também, os homens, como eu falei, temiam a Deus, temiam a essa divindade, a esse ser maior, supremo, e começaram a aprender a curvar-se. Curvar-se é o quê? Se aceitar, pedir proteção, entender que é algo maior, né, que eu ainda sou pequeno perto disso tudo. Pode passar, Wagner, por favor. Então, a doutrina espírita define Deus a partir das causas e efeitos. O nada não poderia produzir coisa alguma. Então, sempre que a gente for pensar e a gente busca a materialização daquilo que a gente está pensando, né, que fala que se não fosse nada, como nada ia produzir alguma coisa? Então, existe realmente algo aqui. E ao longo de todo o curso do Básico 1, a gente vai ter vários aprofundamentos, né? Eu brinco até, né, Wagner, a gente fala toda hora que o Básico 1 é muito mais difícil que o Básico 2. Porque é isso, ele vai dar toda a base, todos os pilares, para a gente começar a pensar e entender. Chega no Básico 2, fica muito mais tranquilo. E o bom é que o curso, ele vai, assim, tendo os temas, mas que a gente volta, né? É como se a gente acrescentasse mais uma coisa, mas a gente volta. A gente acrescenta mais uma coisa, a gente volta. Para vocês irem costurando isso na cabeça de vocês, né? Então, é uma coisa, assim, que é bem bacana. E aí, o legal até das aulas gravadas, que antes não tinha, era só presencial, é que é isso. Se vocês, depois, lá na frente, quiserem retomar essa aula, já com uma visão construída de forma um pouquinho diferente, aí vocês voltam para essa aula e vocês vão pensar de outra forma. E isso acontece comigo com o Wagner direto. Cada vez que a gente dá de novo essa aula, a gente dá sobre um outro olhar, porque a gente já construiu outras coisas de conhecimento. Até o final do curso, todo mundo vai ter uma visão diferente de quem é Deus, né? Vai mudar de novo. Né? Vai mudar de novo, e todo dia acho que vai mudar um pouquinho, né? Então, por esse axioma, definimos que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e pela grandeza do efeito se julga a grandeza da causa. E neste momento buscamos na origem pela razão a Deus. Então, se a gente for pensar, vamos pensar aqui na natureza, né? Nosso mundo aí natural. Gente, ele não é perfeito demais? Então, assim, tudo se fecha num ciclo perfeito, é numa inteligência tão suprema que sustenta tudo isso, que era impossível você ser criado por uma pessoa, né? Tem que ser realmente uma inteligência muito suprema. Então, a gente pensar, né? Ciclo da água, que evapora, sobe, chove de novo, molha. O ciclo na natureza, da folha que cai no solo, apodrece, entre aspas, mas os nutrientes são absorvidos novamente pela própria planta. Gente, o nosso corpo, vamos pensar no funcionamento do nosso corpo, como tudo é perfeito, a gente nem imagina os milhões de células, o que está acontecendo dentro da gente nesse momento. Então, são sistemas que você tem que pensar, é algo muito grandioso para que isso funcione perfeitamente, né? Então, a gente tem que pensar que realmente tudo isso só pode ter sido feito por algo muito supremo. Pode passar, Wagner. E a gente tem dificuldade de fazer um desenho de uma pessoa na folha, né? A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade até de entender a grandiosidade dessa natureza, está destruindo toda ela, né? Hoje fiquei muito triste, fazer um parênteses na aula, de uma notícia que lá no Mato Grosso
estão caçando as onças, isso sempre caçaram de forma ilegal, mas agora para vender os pedaços dela, as partes dela. Então vende a cabeça, aí você vai ter uma cabeça de onça, vende a pata, aí você vai ter uma pata de onça. E aí você fica pensando, meu Deus do céu, né, um animal tão lindo, né, tão exuberante lá na natureza, e o ser humano não aprendeu nada ainda, né, com aquilo, nada, destrói, 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 destrói. Então eu fico muito triste com essas coisas, de verdade, fico bem chateada. Podemos dizer que Deus é infinito? Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Deus é infinito, é tomar atributo de uma coisa por ela mesma. Aqui eles estão refutando essa hipótese, né? É tomar atributo de uma coisa por ela mesma, é definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então, se eu não sei o que é o infinito, porque ele é infinito, como que eu posso falar que Deus é infinito? Então, eu estou dando um atributo que eu não sei o que é, para outro que é Deus que eu ainda também não sei o que é. Vocês entendem que a gente está tentando colocar palavras e definições, mas se a gente começa a entender, Deus é infinito, mas vocês conseguem imaginar infinito? Infinito a gente olha para o espaço e acha que aquilo é infinito, né? Porque é onde a vista da gente não alcança mais. E aí, novamente, como a nossa vista, ela é limitante, como o nosso corpo físico é limitante, porque a gente só enxerga até onde a vista alcança, né? Tem até aquele ditado. Então, ele é muito mais que isso. Aí no Livro dos Espíritos, LE, sempre que tiver LE, é Livro dos Espíritos. Deus é eterno, não teve fim ou começo, pois senão teria que ter sido obra de alguém. Aí a resposta daquela criança. Então ele não teve fim ou começo, porque se ele tivesse um começo, alguém teria feito aquele começo. Deus é infinito em suas perfeições, porém não é o infinito. De novo, acho que está repetindo. Senão estaremos tomando efeito pela causa. Dessa forma, devemos entender como infinito a sua capacidade e atributos. Então, a gente definir como infinito a sua capacidade, a capacidade de Deus é infinita. Mas ele, a gente não pode atribuir que ele é infinito. Tá? Aí as provas da existência de Deus. Deus, inteligência, diretriz, alma do universo, unidade suprema, onde vão terminar e harmonizar-se todas as relações. Isso é uma frase também que foi retirada do Livro dos Espíritos. Para provar a existência de Deus, basta, portanto, olhar para sua obra, que não é obra do homem, só pode ser de uma força superior ao próprio homem. Ah lá, Alex, a sua imagem era mais ou menos assim? Que você imaginava Deus? Isso aí. Olha só, tá vendo? Né? Um ser supremo lá, tomando conta de todos nós, né? É isso mesmo. Você se inspirou, acho que no Leonardo da Vinci, que fez essa obra, né? Se não me engano. Pode passar, Wagner. Uma força suprema, dada a supremacia da obra. Observando-se o sincronismo perfeitamente absoluto do universo, a perfeição dos nossos corpos, a harmonia e excelência do funcionamento dos órgãos humanos, o mecanismo maravilhoso, mas ao mesmo tempo complexo dos sentidos humanos, dentre tantas outras coisas engenhosas da natureza, perguntamos, seria tudo obra do acaso? Então, os seres humanos, todos os seres vivos, são obra do acaso? Toda essa perfeição? Seria um grande lance de sorte? Ou teríamos realmente uma causa inteligente orquestrando tudo isso? Então a gente fala que também só existe vida na Terra, no planeta Terra, da forma como a gente entende hoje, pela posição do planeta. Ele está no lugar exato, o planeta Terra, se ele fosse mais perto do Sol, um pouquinho, a gente não teria pela temperatura. Se fosse mais um pouquinho para lá, por causa também das baixas temperaturas. Se não existisse o movimento de rotação da Terra, se ela não girasse, não seria permitido a vida também no planeta. Porque aí só um lado seria iluminado e o outro lado seria totalmente escuro e frio. Então, tudo isso não é inteligente demais. Pensar na órbita, a gente pensando que os planetas ficam flutuando, entre aspas, no espaço, né? E cada um na sua órbita, quer dizer que um não vai bater com o outro, não vai colidir com o outro. Então, tem que ser uma causa inteligente orquestrando tudo isso. Os céticos vão dizer que é coincidência. Que é coincidência.
Aí os atributos, aí sim, eu posso atribuir a Deus, né, os atributos dessa divindade. Então, que é eterno, sem começo, meio e fim, ele é imutável, ele é único. O que mudou é a nossa visão a respeito de Deus, o que a gente vai construindo ao longo de, né, a nossa visão, mas ele em si é imutável. Porque se ele mudasse, né, se a inteligência suprema mudasse a todo tempo, a gente não teria essa harmonia do que a gente tem hoje, né? Imaterial é diferente de tudo que conhecemos como matéria. Ele é todo poderoso, ele é único, soberanamente justo e bom, que é as leis de amor que regem todo o universo. A gente depois vai falar um pouquinho mais dessas leis, principalmente no básico 2, mas se a gente tem que entender, quando fala leis de amor que regem todo o universo, é essa harmonia que rege todo esse universo, porque se não tiver isso, realmente tudo ia entrar em colapso, né? Pode passar, Wagner. Então, agora vamos falar um pouquinho mais de cada atributo. Então, fala que ele é eterno. Por eterno, entende-se aquilo que não tem começo e nem fim. Se Deus tivesse um princípio, teria saído do nada. Ora, o nada não existe. Por outro lado, se tivesse sido criado por outro ser, então esse último é que seria Deus. Então, é uma retomada do que a gente já foi falando. Ele é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, pergunta número 13. Isso é bem bacana de vocês relerem, tá, gente? Pegar o comecinho do Livro dos Espíritos, que o comecinho ele fala muito sobre isso. Então, de vocês pegarem e fazerem uma leitura depois sobre essa parte. Ele é imaterial, então sua natureza difere de tudo do que chamamos de matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Tá? A gente vai ter eu nem sei se é a próxima ou a outra, que a gente vai falar sobre os fluidos, né, fluido universal, os fluidos que constituem todo o universo. Então a gente vai ter uma aula que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a matéria, que a gente vai se aprofundar bastante nisso, tá bom? Deixa eu passar, Wagner. Ele é único. Então, se houvessem muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Então, se tivessem vários, imagina, né? Se realmente tivesse todos aqueles deuses que as pessoas acreditavam antigamente. É todo poderoso, porque se ele não tivesse esse poder soberano, então quando fala todo poderoso, a gente tem que desconstruir essa coisa do poder que a gente tem hoje, né? De falar, eu mando, eu faço, eu aconteço. A gente tem que pensar nessa soberania, num algo tão maior do que a gente, né, que a gente às vezes não consegue nem imaginar. Então, se não houvesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, e assim não teria o feito de todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito, seria a obra de outro Deus, então ele não seria o único. Então ele vai jogando com as palavras lá, mas se vocês vão lendo todas as questões, vocês vão ver a lógica, tanto das perguntas que o Kardec vai fazendo, quanto das respostas do mundo espiritual. É soberanamente justo e bom. Sua sabedoria revela-se pela natureza de suas leis de amor, que regem a justiça por todo o universo. Tá? A gente que estraga tudo, na verdade é isso. Aqui, então, tem, né, as questões de 1 a 16, pegou também um pouquinho da Gênese. Então, o livro da Gênese que fala também a origem de todas as coisas. Um outro livro, né, do próprio Kardec, do Leon Denis, o Grande Enigma, concepção existencial de Deus e Deus na natureza. Então, esse foi onde foi baseada a bibliografia para a gente tentar montar um pouquinho e conversar sobre isso, sobre o que é Deus. Então, o convite que a gente faz aqui para vocês nessa aula de hoje é começar a repensar mesmo, né? O que é Deus para vocês e vocês começarem a ter um pouco mais de subsídio até para poder explicar, até para poder falar sobre, né? Fica muitas coisas em aberto e esse é o objetivo também da aula, da gente deixar isso em aberto para que cada um, de fato, construa o seu conceito,
Não existe certo ou errado, né? A gente pode pensar no Deus realmente imenso abraçando a gente se sente mais protegido, a gente se sente mais fortalecido. Quando a gente vê uma passagem do Evangelho que fala vós sois deuses, né? A gente vai entender por que, numa próxima aula, mais para frente, por que existe essa palavra vós sois deuses, né? E o que isso na verdade quer dizer? E aí a gente vai entendendo aos pouquinhos na construção do curso, tá? Alguém gostaria de perguntar, falar, dar a sua opinião? Senão depois a gente entra na parte do Wagner. Fumacinha na cabeça? Sim, só tô vendo a Dona Eterna aí com a... Depois a senhora vai me contar a origem do seu nome, tá bom? Quem que escolheu o seu nome? Tá? Quero saber, tenho curiosidade. Então, Wagner, a palavra é sua. Tá bom. Eu vou falar como a gente está falando de Deus, falar um pouco sobre o que é importante para Deus, o que para Ele é relevante aplicarmos na nossa vida, o que Deus quer ver da gente, qual que é a atitude que nós podemos fazer, o sacrifício que nós podemos fazer para poder agradar Ele, porque Ele ele é como ele é dono de tudo, tudo vem dele. Como que a gente pode agradar ele, fazer algo que faça ele ao seu agrado? E Jesus, na passagem aqui do Evangelho, já nos deu, né, o indicativo desses sacrifícios para poder agradar a Deus. E aqui, se pois quando apresentar de vossa oferenda ao altar, vós vos lembrares que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltar para oferecer a vossa dádiva, né? São Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Então aqui já tem essa primeira passagem, Jesus já falando sobre esse reconciliamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, que isso é o que é relevante para Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. E aí que tem mais um complemento. Quando Jesus disse, vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável do Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Então, aí, a gente, como a gente tem essa mania, esse costume material, acha que para agradar a Deus são coisas materiais e Deus não tem utilidade para isso. A gente não leva nem lá para quando a gente desencarna aqui, a gente nem leva nada, né? O que a gente leva é realmente esses sentimentos ou essa evolução moral. Então, para Deus, o que é importante é estar com esse coração limpo, puro, né? Com o nosso irmão, que na verdade o nosso irmão também é filho de Deus. Então, se nós estamos agradando ao nosso irmão, estamos também agradando a Deus. Se a gente não perdoa o nosso irmão, como que a gente vai lá pedir perdão para Deus sobre nossas falhas, né? Então, esse é o sacrifício. E é difícil, né? Esse sacrifício é difícil porque imagina uma pessoa que te ofendeu, que te magoou, que foi ingrata, que te agrediu, e você tá lá com aquele sentimento de, nossa, me atingiu, eu tô mal, não tô gostando disso, tá me corroendo. E aí é muito fácil a gente corroer, né? Ingerir esse sentimento de injustiça, né? É muito fácil a gente. Por isso que é o sacrifício, né? O sacrifício é você conseguir arrancar isso do seu coração, esse sentimento de raiva, né? De injustiça com o nosso irmão. Então, esse sacrifício que Deus nos exige. A princípio é isso. Aí aqui tem mais. Os judeus ofereciam sacrifícios materiais, imolando animais para expiação de culpa ou para implorar auxílio.
este animal entregue a Deus como um pedido de perdão, que nem a Carla falou lá nos exemplos, né? Do carneirinho que ia lá e era recebido como um sacrifício, porque naquela época o carneirinho era o que simbolizava, né, um bem material, né, para as pessoas, comida, vários outros benefícios. Então, aquilo ali para as pessoas materialmente é algo de valor naquela época. Hoje, é, vamos supor aí, tem outros bens materiais que a gente acha que tem muito valor também. Jesus devia conformar suas palavras aos seus usos, né? Então, aqui foi Jesus colocou essas palavras de acordo com o povo daquela época, com a realidade das pessoas daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece a sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no tempo do Senhor, deve deixar ao lado de fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos espíritos superiores aos pés do Eterno. Então, Jesus tirou essa ideia materialista de que Deus quer a gente fazendo esses sacrifícios materiais e até físicos, e ele espiritualizou esse sacrifício. É a mesma coisa da gente, tá eu e a Carla lá, vamos lá no cristão, como exemplo aqui, vamos fazer um sacrifício aí um leva o carro lá, fala, vou queimar o meu carro aqui na frente do cristão, vamos ver se Deus vai reconhecer isso. E o outro vai lá e ao invés de queimar algum bem, alguma coisa, ele vai e arranca esse sentimento de angústia, de raiva por um irmão. E ele nem precisa falar isso, nem precisa verbalizar, ele só precisa pensar e tirar isso intimamente do coração dele e falar, e aqui Deus, aqui é o meu sacrifício que eu estou fazendo, eu estou deixando de ter essa raiva, essa revolta contra essa pessoa, eu perdoo essa pessoa, vamos dizer assim, e aí a gente tira isso, né, espiritualmente da nossa alma, né, esse sentimento, e aí sim é um sacrifício. Qual sacrifício vale mais? Queimar o carro lá ou esse sacrifício espiritual da gente se edificar espiritualmente? Então, Jesus, como diz, né, espiritualizou esse sacrifício que Deus quer da gente. Eis o que ensina muito hoje, só um pouquinho, Wagner, e hoje a gente vê o quanto isso também às vezes movimenta um comércio por trás, né? A gente vê nessas grandes catedrais, igrejas famosas, né? O quanto que não se gasta comercialmente comprando lá a vela do tamanho da pessoa, partes do corpo que são penduradas lá naquelas coisas de plástico, né? Não parte do corpo de verdade, mas, né, quem sarou da perna, compra uma perna falsa e pendura lá. Então, não é isso que Deus quer, né? Reforçando o que o Wagner falou. Porque isso, na verdade, a gente está de novo associando ao material. E a nossa verdadeira mudança e os verdadeiros sacrifícios, eles não são associados ao material. É como o Wagner falou, é a mudança de dentro, né? Às vezes a gente tem esse instinto natural de sacrifício, é como se a gente tirasse a coisa que a gente mais gosta e compartilhasse com o outro, né? Se você for falar com uma criança, para ela meio que fazer um sacrifício, ela ia dar um doce, um pedaço do doce que ela está comendo, ela dá para o outro aqui, ó, tô fazendo o sacrifício. Porque na visão dela, de criança, é isso que é o sacrifício que ela está fazendo. Então Deus aqui a gente está vendo que não é nada disso, nada material, nada do que a gente acha da nossa realidade materialista que é o sacrifício, é espiritual, né? Então não adianta nada a gente, na nossa realidade, achar que esses exageros materiais vai adiantar alguma coisa, não adianta nada, né? Então a gente tem que ir lá na raiz do problema, que Jesus, no caso, deu o exemplo para a gente reconciliar com o nosso irmão. Tem muitos outros exemplos que a gente pode melhorar que vai agradar a Deus, mas um desses que Jesus deu o exemplo aqui é a gente reconciliar com o nosso irmão, né? Aí Jesus, por essas palavras, deixais vossa oferenda ao pé do altar, aí primeiro vos reconciliar com vosso irmão, que quereis ser agradáveis a Deus. Jesus, conforme nos mostra ao texto em Mateus, respeita essa prática ritualística judaica. Ele não veio destruir a lei, não veio revolucionar as revelações externas, não veio se preocupar com o culto externo,
ele sabia que esse seria gradualmente destruído uma vez que o homem despertasse para a real relação entre ele e Deus. Então, também, como a Carla falou lá, né, que aqueles sacrifícios que as pessoas faziam antigamente, Jesus nem contra isso, ele não foi contra isso, entendia que isso iria ser extinto conforme o tempo, conforme a nossa própria evolução, né? Como a gente diz, né? Conforme a gente vai desmaterializando as coisas, a gente vai vendo as coisas de uma forma mais elevada, a gente não sente essa necessidade desses sacrifícios ritualísticos e entre outros. E hoje também a gente tem esse apego, esses outros sacrifícios que não adianta nada, que logo mais a gente também vai desapegar, vai ver que não faz sentido nenhum, né? Mesmo os altos sacrifícios, né? Então, quantos freis, né, padres, que, né, ficavam se batendo nas costas, e outras religiões também fazem isso, né? Que é para livrar, expurgar os seus pecados. O pecado não está na carne, né? Não está no corpo. Ele está no nosso pensamento, no nosso sentimento e nas nossas ações. Então é ali que a gente tem que pôr para fora mesmo, como o Wagner falou, né? Aí aqui ele sabia que se o amor brotasse num solo fértil a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam com o tempo. Atitudes externas, atitudes do corpo, né, iriam se diluir com o tempo. As coisas eternas com apego à matéria não é meritório aos olhos de Deus, e sim tudo que é interno no homem. O sentimento, que nem a gente está falando, né? O sentimento, o amor ao próximo, a prática da caridade, o perdão, a reconciliação, a indulgência. Isso é meritório aos olhos do Senhor, aos valores espirituais. A conquista para um aprimoramento espiritual e moral. Então, aí já falou tudo, né? É isso que a gente precisa nos focar, né? Esses sentimentos, essa evolução moral e espiritual de quem nós somos, né? Isso sim é agradável. Quando vê a gente no esforço, quando vê a gente ajudando ao próximo, procurando melhorar, procurando refletir, procurando entender quem é Deus, enfim, essa busca pela essa melhoria nossa, né? Pela essa nossa evolução é que finalmente vai agradar a Deus, né? E aqui é só a biografia. Quer complementar alguma coisa sobre isso, cara? Mas Eu acho que essa aula é um convite, na verdade, né, para a gente repensar todas essas questões, né, do que é Deus, o que sou eu dentro disso tudo, né, o que é minha vida aqui enquanto encarnado, e de verdade, o quanto nós trazemos ainda costumes tão arraigados dentro da gente, que a gente nem percebe, que eles já são até inconscientes. Então, novamente, eu não estou, em hipótese alguma, criticando outras religiões, outras denominações, enfim, mas o que a gente tem que entender é que, por exemplo, quando a gente acende uma vela para fazer uma oração, às vezes a vela é o que facilita a nossa concentração e a nossa conexão espiritual. Então, é como se ela fosse um veículo que me ajudasse a concentrar, ou até uma música que eu coloco, né, tipo a meditação. Só que ela é um meio, ela não pode ser o fim. Então, tem gente que acha que acendendo uma vela e deixando a vela lá em cima da geladeira a semana inteira, aquelas velas de 7 dias, que vai estar sendo feito o trabalho sozinho pela vela. Então, é isso que a gente tem que começar a entender, que não é, né? Quando eu sou devota de um santo qualquer, e que eu tenho lá até a minha imagem, tenho o meu altarzinho, se aquilo me conecta com a espiritualidade, se aquilo me conecta com Deus e que faz com que eu realmente procure tentar ser uma pessoa melhor, que eu, através dele, eu peço orientações, eu faço as minhas orações sinceras, as minhas preces sinceras, não tem problema. O problema é eu acreditar que lá, São José, São Judas, São Pedro, vai resolver meu problema, entendeu? Então é isso assim que a gente tem que começar a pensar. Então o convite é para vocês pensarem no dia a dia de vocês, nas rotinas de vocês, nos momentos de vocês que vocês estão em prece ou em outros momentos, o quanto vocês ainda atribuem à matéria, ou o quanto realmente aquilo só está sendo usado como um facilitador para vocês se conectarem com Deus
e se conectarem com a espiritualidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a perceber no nosso dia a dia, porque aí começa a chave do autoconhecimento, aí começa aquela chavinha que eu tenho que virar para realmente ter uma fé mais raciocinada, que é o que a gente também vai trabalhar bastante com vocês, que a gente comece a pensar em... Ai, minha gata passando. Desculpa. Que a gente comece a pensar e entender um pouquinho mais sobre tudo isso, tá? Então, de novo, né, o curso, ele é um convite para o autoconhecimento. O curso é um convite para a gente quebrar paradigmas antigos, né, que a gente vai criando, e tem coisas que a gente traz de outras vidas, né, então, e que isso está arraigado na nossa humanidade que a gente nem percebe. Então, a gente ir realmente desconstruindo tudo isso, né, então não tem problema. Então, assim, achar, porque eu sou espírita, eu não posso ter, mas eu gosto tanto do meu santo. Eu tenho São Francisco de Assis na minha casa, tenho vários, eu gosto. Eu adoro, porque eu adoro a história do São Francisco de Assis. Eu adoro a oração de São Francisco de Assis. Mas por quê? Porque ela me traz uma missão, uma paz, né? Então, quando, né, a oração de São Francisco, para mim, é uma das mais lindas que tem. Então, aquilo reverbera na minha alma e me faz melhorar. Né, e não que eu fique realmente idolatrando a imagem ou santo, mas a ideia e a missão dele, e o que ele trouxe para o mundo, então nesse sentido. E aí cada um tem o seu, né, e acho que não há problema algum nisso, desde que a gente deixe claro o que pertence a gente. Pode falar, Gilvan. Olá, boa noite. Algumas palavras que a gente ouve no curso iniciante costuma doer na gente, né? Porque a gente vem de uma criação, e para aqueles que são evangélicos, para aqueles que são católicos, né? A gente vem numa crença, acreditando naquilo que, numa catequese, uma crisma, né? Umas palavras que são um pouco diferentes da que você está dizendo, Carlos. Né? Quando você fala quando você se refere aos santos, as nossas conexões espirituais, as nossas vibrações, né, as nossas insurgências, tudo isso são palavras novas, né, para a nossa filosofia do espiritismo, né? Então, eu acompanho o espiritismo já há algum tempo, né? Que isso me chama a atenção toda vez que toca neste assunto. Toda vez que fala de santo, que fala da imagem, que fala da crença diferente daquilo que a gente vem acostumado a vida toda e não ao espiritismo. Não sei se estou sendo claro, né? Só a única coisa que eu queria pontuar era que isso às vezes nos torna um pouco estranho quando se fala da adoração a santo ou de como a Igreja Católica colocava isso para a gente. Era essa só a colocação, desculpa. Não precisa se desculpar, eu acho que é um momento de troca mesmo, Gilvan. Eu acho que é isso, eu também venho de origem católica, né, eu também fiz primeira comunhão, fiz crisma, meus filhos fizeram primeira comunhão, até eu começar a entender que algumas coisas não faziam mais sentido para mim, e eu acho que essa é a busca de qualquer um. Como eu falo, não existe uma religião certa, não existe. O que existe é aquela intenção do que te religa a Deus, que é aquela realmente, que é a proposta, né, da palavra original religião, quer dizer o que te religa a Deus. A gente, enquanto humanidade, enquanto espíritos imperfeitos que somos, que deturpamos tudo isso, né? Então, quando Cristo também trouxe a palavra dele, como ele falou, você pode deixar aqui o seu carneirinho, o seu cordeiro, né, a sua oferenda, mas primeiro vai se reconciliar com o outro. Então, ele entendia que para ele, para aquela fase da humanidade, que era importante a questão material ainda, ele entendia. Então, Jesus não ia ficar brigando, falando naquela época, entendeu? Porque ele sabia que as pessoas não iam entender direito. Então, ele falava assim, vai lá, se reconcilia, depois você volta. Então, eu acho que o Espiritismo, ele também traz essa visão um pouco mais abrangente, e não é que o Espiritismo é contra os santos, não.
A gente reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, Santo Agostinho é citado em vários momentos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tem que entender que esses santos, eles eram realmente espíritos superiores, que vieram numa missão encarnatória aqui, de trazer uma palavra de amor, uma palavra cristã na sua essência para nós. Então, como eu falei, São Francisco de Assis também, eu adoro São Francisco de Assis, mas a gente tem que desmistificar aquela coisa automatizada, que as pessoas ficam rezando 30 Pais Nossos, né, sem parar, e na verdade está totalmente desconectado, está pensando em outra coisa enquanto fala, porque a verdadeira oração, gente, ela não é feita com a boca, ela é feita com o coração. Eu posso falar 2 palavras, Senhor, obrigada. Se essa for minha oração e for de coração, ela já é suficiente. Vocês entendem isso? É isso que a gente vai começar a construir. Não adianta eu ficar falando Pai Nosso 20 vezes enquanto meu pensamento está na panela que está no fogo, no que eu briguei com outro, na conta que eu tenho que pagar, aí não adianta. Então isso, assim, é autoconhecimento. É melhor você falar 2 palavras sinceras com seu coração, que essa prece vai chegar, do que você falar 20 só com a boca. E muitas vezes a gente se pega nisso, né? Então, por isso que eu falo, é um convite para a gente ir se conhecendo melhor. Somos imperfeitos, a gente vai falhar 1, 2, 3, todos os dias. Mas é importante a gente ter essa consciência para falhar menos, né? Alex, você levantou a mão, desculpa, pode falar? Não, tranquilo. Sobre essa questão de santos, de a editora orações, me apresenta. Eu li, na verdade, eu escutei um livro muito bom, que é o segundo livro da Patrícia, da Vera Lúcia Marinzec, que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ela tem uma parte que ela fala exatamente sobre isso, que quando você... bom, eu mandei aqui também o link no YouTube para quem quiser ouvir, né, mas é muito interessante, porque tem uma parte que ela fala sobre isso, que, por exemplo, as pessoas estão orando na casa delas e normalmente essas orações viram como se fossem papéis que vão para a mesa dos determinados santos, assim, sabe? É bem interessante, é bem legal. Mas depois, se alguém quiser acompanhar, ver, escutar, né, é muito legal isso, porque ela fala exatamente essa questão. Quando você quer fazer uma troca, normalmente não é atendido, mas aquelas pessoas que fazem de coração, que tem, além da palavra, o coração naquela oração, normalmente são enviados espíritos para poder auxiliá-la, para poder ajudar naquelas dificuldades. Eu acho bem interessante essa parte. Então, quem quiser assistir, ouvir o livro, eu mandei o link aqui também no chat aqui do YouTube, é bem, bem legal, viu? Aconselho. Bacana, eu acho que a gente pode subir lá para o Google Drive depois, né? Sim. Wagner, para todo mundo poder acessar lá nos... Bacana. E sobre essas orações, essas orações que a gente faz aqui no início e no final dos nossos estudos aqui, elas são como realmente luz. Tem até lá no Centro Espírita Cristão lá, tem até bolas de luz que eles pegam, como a gente emite uma energia colorida, uma luz colorida, eles meio que faz uma cápsula dela de luz e faz um estoque de luz para poder fazer trabalhos para amparar os irmãos que chegam lá na casa, por exemplo. Então, até essa energia que a gente manda aqui na oração inicial é muito importante para alguém que está passando dificuldades, se a gente quer colocar o nome dessa pessoa aqui, isso é muito importante e isso chega instantaneamente para quem precisa ser amparado. A questão do arrependimento, então quando a gente se arrepende com sinceridade, pede perdão, né, pede desculpas por alguma falta que a gente teve, o quanto também esse arrependimento você está emanando essa vibração aí de amor e de perdão, né, então tudo isso, assim, a gente vai se conhecendo aos poucos, e Gilvan, é difícil mesmo a gente quebrar tudo que a gente acreditou, né? Então imagina também na época de Jesus, que eles acreditavam naquele Deus punitivo, naquele Deus que Moisés pregou também durante, né, todo aquele período anterior a Cristo. Então eles vinham com isso e de repente chega Jesus trazendo todo esse amor
para mostrar o que era realmente, né? Então imagina para aquelas pessoas também o que isso significava. Então eu acho que a gente agora também está nesse momento de transição planetária. Na verdade, tudo isso está vindo à tona, né? Está vindo, a gente está sendo convidado a se questionar, a pensar o que realmente é o meu propósito aqui de vida enquanto eu estou encarnada, o que eu, né? Talvez realmente eu não tenha uma grande missão, porque são poucos os espíritos missionários que encarnam, né? Nós viemos com missões nossas, pessoais, de crescimento, apenas isso, né? Ajudar realmente o nosso próximo, mas aquela coisa do nosso dia a dia. Então esse é o convite, a gente pensar no nosso dia a dia. E é difícil, mas eu lembro assim, que eu ia lá tomar hóstia, e eu não entendia nada, que aí as pessoas ajoelhavam, e uma ficava reparando na outra. Era a minha visão, tá? Pode ser que nem todos eram assim, não vou falar que todos que vão à igreja é assim, mas eu sentia isso, principalmente quando era adolescente, que eu falava assim, né, mas por que isso é o corpo e o sangue lá de Jesus e não sei o quê? Era uma representação material. Enquanto, na verdade, quando a gente fala, né, é o corpo e o sangue de Jesus, é, na verdade, a gente entender a obra, né, o corpo da obra de Jesus, o que ele quis realmente nos ensinar, né? Mas alguém, gente, é uma aula difícil, é o momento da gente conversar mesmo e trazer as nossas dúvidas e reflexões pessoais. E Brasil, gente, é um país de origem católica, né? Agora que realmente veio mudando ao longo das últimas décadas, mas tradicionalmente era um país de origem católica, né, que foi trazida pelos portugueses desde a colonização e tudo mais. Então são 500 anos de história a gente pensando dessa forma, né. Não? Tudo certo? Quem gosta um pouquinho de filosofia, de algo assim mais denso, também tem ele é médico, acho que na verdade, o Deepak Chopra, que fala sobre o futuro de Deus, é um dos livros dele, né? E o outro é tem até um documentário dele que é super interessante na Netflix, que fala os 7 níveis de consciência de Deus, que é bem interessante. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas como ele também tem essa origem indiana, tem a ver com essa questão espiritualista, e ele fala muito da física quântica, que a gente vai ver algumas coisas mais para frente sobre isso também, o quanto a física está se aproximando para provar o que a doutrina espírita já trazia, o livro dos espíritos já trazia, né, de explicação. Então, quem quiser, também são dicas, mas aí é bem denso as explicações. Bom? Mas leiam o livro dos espíritos, tá bom? De lição de casa, as primeiras perguntinhas lá, de 1 a 16. Só 16 perguntas. E aí, conforme for, a gente pode retomar um pouquinho na próxima aula também. Tá bom? Mais ninguém quer falar nada? Não? Ficou bem claro, né? Quem é Deus, né? O que é Deus? O que é Deus? Né? Não quem é. Vai ficar pensando nisso. Pensar nisso. E pensar que tá tudo certo, gente. Né? A gente fala que Deus é bom o tempo todo. Tá tudo certo do jeito que tá. A gente tá no nível evolutivo que a gente deveria estar. E vamos caminhar para frente, né? Quer fazer oração então, Wagner? Tudo bem. Gilvan, você ficou tranquilo? Ficou tudo certo? Oi, desculpa, meu telefone estava... Não, estou bem tranquilo. Como eu te disse, eu acompanho já a filosofia espírita tem algum tempo. É a experiência que eu ouvi de outras pessoas, né? De que quando toca no tema daquilo que a mudança, né? Talvez aí o paradigma que a gente tem, né? De enxergar os santos como um salvador, como aquilo como um símbolo de herói, alguma coisa assim, talvez para outras pessoas possa
machucar o sentimento. Sim, a gente tem que respeitar. Eu acho que a visão realmente é de cada um. Então, se a gente vai na casa de alguém, que ela tem lá, acende as velhinhas dela, coloca o nome de alguém embaixo do santo, né, o Santo Antônio, né, que vai casar e fio, coitadinho, de ponta cabeça, não sei aonde. Mas deixa, assim como Jesus olhava para os sacrifícios, e aí a gente respeitar realmente, eu acho que isso também é um ato de caridade, você respeitar as diferenças e a opinião de cada um, né? Exatamente. É respeitar a forma de que cada um enxerga isso, né? Então, Sim. né? É porque eu enxergo de um jeito que o meu jeito é o melhor, né? É só o meu. Uhum. E aí, para não perder tempo, a gente vai lá e perdoa o nosso irmão. Isso é bom. Né? Então, vamos fazer a oração final. Vamos agradecer a Deus. A Andresa pediu para colocar o nome do filho dela aqui na oração, o Edson Serafim Costa. Pedir muita luz chegar até ele. E vamos agora mentalizar essa luz também chegando na nossa casa, chegando cada uma das nossas casas, em todos os ambientes, lá da calçada até os nossos cômodos, todos os cômodos dos animais, as plantas da nossa casa, que essa luz também ilumine todos os nossos familiares, atinja o nosso coração, nossa mente, e que hoje, com essa aula, possamos, né, ao deitar, ter essas reflexões, o que é Deus, né? Ter esses pensamentos, esses desapegos materiais, essa evolução moral e espiritual que faça parte do nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe com muita saúde para um final de semana maravilhoso. E na semana que vem vamos retomar. Muito obrigado pela paciência, a presença de todos. Deus abençoe. Também até para as pessoas que estão vendo gravado aí. Tá bom? Deus abençoe também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana para vocês. Daqui a pouquinho a gente já sobe os slides de hoje no Google Drive, tá bom? Que vocês tenham uma semana